Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindo ao Multiverso ao Papel. Embora neste vídeo, talvez nenhuma dessas opções pareça segura. Porque hoje vamos falar de pestes, de corpos que voltam, de uma humanidade que insiste em não descansar. Há séculos em que o mundo pareceu parar de respirar, em que o som dos sinos era mais constante que o das vozes. E o vento, pesado, trazia não o perfume das flores, mas o cheiro doce e podre do fim. A peste negra chegou sem aviso. Primeiro eram rumores vindos do leste, depois apenas silêncio e carruagens a carregar corpos. O mundo medieval não conhecia micróbios, nem entendia contágio. Sabia apenas que algo invisível estava a caçar e que a fé, o ouro e os títulos de nada valiam contra um toque de uma mão doente. Os vivos cavavam covas tão rasas que a terra já não tinha tempo de esquecer o que via. Cada dia a aldeia ficava mais pequena, as igrejas mais cheias e os olhos mais vazios. Diziam que os mortos estavam a regressar, que saíam das valas à noite, trazendo o hálito da febre e os passos do arrependimento. Uns juravam ter visto sombras à janela, outros ouviam nomes sussurrados entre o som dos sinos e dos ratos. E então vieram eles, de negro, com o bico comprido e o olhar imóvel. Os médicos da peste, os corvos do desespero, trazendo nas mãos o símbolo mais antigo da humanidade, a tentativa de curar o inevitável. As crianças escondiam-se, os adultos rezavam, e todos, sem perceberem, já viviam entre mortos. Mortos que ainda respiravam, mortos que trabalhavam, mortos que esperavam a sua vez. Foi assim que o mundo aprendeu o conceito de sobreviver. Viver depois da vida já ter acabado. E quando o medo se torna rotina, o impossível ganha forma. O morto-vivo nasce não de feitiço, mas de persistência humana de continuar em pé. Quando a peste finalmente se calou, o medo não morreu. Apenas atravessou o oceano, escondido nos porões dos navios. O século mudou, mas a doença manteve com outro nome: escravidão. Milhares de corpos atravessaram o Atlântico, acorrentados, embalados pelo som das ondas e dos chicotes. Corpos arrancados da terra, da língua, dos deuses. Homens e mulheres reduzidos à força de trabalho. Vivos, mas despidos de vontade. No calor das Antilhas, o medo ganhou novo corpo. Lá, o morto-vivo tinha outro nome: zombi. Um corpo que respirava, mas não sonhava, que obedecia, mas não pertencia a si mesmo. Um corpo usado, como os homens eram usados. O voodoo haitiano misturou crenças africanas e a dor colonial, e dele nasceu o mito do servo eterno. Um zombi que não devorava carne. Ele era o devorado. Engolido por séculos de opressão pela terra que nunca o aceitava completamente de volta. As histórias diziam que um feiticeiro podia roubar a alma de alguém, deixando o corpo a vaguear em obediência cega. Mas talvez o verdadeiro feitiço fosse outro. Um sistema que transformava pessoas em coisas e chamava isso civilização. O zombi é o eco da escravidão. O corpo que continua a mover-se quando o espírito já foi vendido. Os senhores olhavam para os escravos e viam ferramentas, mas à noite, entre tambores e cantos, o povo via o que os senhores não podiam ver. A alma a regressar, a resistência em forma de ritual, o medo convertido em memória. Cada história contada era uma reanimação, cada cântico um sopro na carne morta, porque enquanto o mito vive, o opressor nunca vence por completo. O zombi, naquele Haiti febril e luminoso, não era o fim, era a prova de que, mesmo morto, o ser humano ainda podia levantar-se.
E um dia, essa sombra cruzou de novo o mar. Chegou ao cinema, às cidades, às vitrinas luminosas. E foi aí que o morto começou a olhar para o espelho e viu-nos, a nós. Quando os mortos regressaram, já não traziam tambores nem feitiços. Traziam câmaras, luzes e rolos de filme. A era moderna estava pronta para se ver ao espelho. E em 1968, enquanto bombas caem em Vietnã e mísseis apontam ao céu, George Romero acende uma lanterna numa casa isolada e mostra ao mundo algo terrivelmente familiar. Gente viva, cercada por monstros, sem saber ao certo quem é o verdadeiro inimigo. Nasce aí o zombie moderno. Filho da Guerra Fria, neto da escravidão, irmão siamês da alienação. Romero não filmou monstros, filmou reflexos. Pessoas comuns a desmoronar-se sobre o medo. Repetindo o que sempre fizeram. Consumir, fugir, culpar. Em Dawn of the Dead, os mortos voltam ao centro comercial, como se o instinto de comprar fosse mais forte do que viver. O zombie deixa de ser o cérebro do feitiço, torna-se o cérebro do sistema, o corpo programado para repetir gestos, sem alma, sem pausa, sem propósito. Agora o medo é íntimo e tem forma de sangue. O mundo enfrenta um vírus invisível. A AIDS transforma o toque em tabu, o desejo em perigo. O corpo, antes templo, vira campo de batalha. No cinema, o zombi torna-se metáfora do contágio, da carne que já não obedece à mente. A ciência brinca de Deus. A fronteira entre o vivo e o morto nasce em laboratório. É a era da culpa biológica. Tememos o corpo, mas não conseguimos abandoná-lo. O novo século começa em ruínas. As torres caem, o medo deixa de ser ideológico, torna-se global, instantâneo. O inimigo é qualquer um, em qualquer lugar. Agora os zumbis correm. São o espelho da velocidade moderna, do vírus, da informação, da histeria. Em 28 dias depois e Resident Evil, o contágio é social. É o medo do outro, do toque, da multidão. A humanidade já não foge dos mortos. Foge de si mesmo. Depois da explosão veio o silêncio. As séries substituem os sermões. O apocalipse é transmitido semelhantemente. The Walking Dead transforma o fim do mundo em hábito. A vida continua, nas ruínas, entre cadáveres. O horror já não assusta, apenas acompanha. Os vivos constroem hortas, escolas, famílias, entre os destroços, como se o fim fosse apenas mais uma estação do ano. A ficção já não pergunta como morremos, mas por que continuamos a andar. O zumbi torna-se filosofia, a vontade de seguir, mesmo sem direção, o espelho de uma civilização que não sabe parar, que caminha de ecrã em ecrã, de crise em crise, repetindo gestos antigos em corpos cansados. E assim o morto-vivo regressa ao ponto de partida. Não está no cemitério, nem no ecrã. Está em nós. No trabalho que nos consome, no ciclo que não quebra, na sociedade que marcha, mesmo depois de perder a alma. O zombi é o retrato mais honesto da humanidade. A máquina que ainda respira. O corpo que continua. Só porque não sabe morrer. Tudo começou com um corvo e uma peste. Homens de máscara negra a tentar enganar a morte. E terminou connosco, diante de ecrãs luminosos, a assistir ao fim do mundo em alta definição. Mas talvez nunca tenha havido um começo, nem um fim. Apenas repetição. A peste, a escravidão, o consumo, o colapso. Os nomes mudam. O medo, não. Contar histórias é o que sempre fizemos quando o escuro se aproxima. Na Idade Média, acendíamos velas. Hoje, ligamos o Wi-Fi. O gesto é o mesmo. Espantar a noite com imagens.
O zombi, afinal, é isso. Uma história que não morre, uma ideia que volta, camboleante, a pedir que olhemos para ela, mais uma vez. Os corvos da peste vigiavam os corpos cobertos de cal. Os zombies modernos vagueiam entre centros comerciais e fios infinitos. Ambos são reflexos da mesma febre, a dificuldade humana em aceitar o silêncio. Porque é no silêncio que percebemos. Não temos medo dos mortos. Tememos é o que morre em nós. A fé, o sentido, a pausa, o sonho. E então criamos monstros que continuem a andar, para que o mundo nunca pare. Os mortos que não estão mortos somos nós, os que continuam a mover-se, mesmo depois do espírito cansar. E talvez seja essa a verdadeira maldição, ou a nossa salvação, a capacidade de, mesmo vazios, continuar a narrar. Enquanto houver quem conte, nenhum mito se apaga, nenhum morto descansa completamente. Porque contar é uma forma de ressuscitar. Enquanto houver histórias, haverá sempre alguém a regressar do túmulo. Se chegaste até aqui, és um dos vivos. Deixa o teu like, partilha com quem também procura sentido nas sombras e subscreve o canal para continuarmos a desenterrar histórias. Porque no fim, é contando que mantemos os mortos acordados.